feita a cobrança de um processo de rating? Sim. É por tamanho de empresa? Por A mercado? gente, ótima pergunta também, porque se eu estou tentando democratizar, bom, o principal critério para a gente, quando a gente calcula quanto a gente vai cobrar, quando a gente determina as nossas tabelas de cobrança, é o trabalho e a complexidade daquele trabalho. Então, quando você fala trabalho, é a quantidade de horas que você vai gastar? Isso, ou a senioridade dos analistas envolvidos. Tá. Meio parecido com um advogado, mas não tão cruel quanto os advogados são. Então, isso determina, por exemplo, se a gente for fazer um produto estruturado, que eu vou envolver 2 linhas de negócios diferentes, eu vou ter 2 comitês, isso vai custar mais caro. O que é um negócio estruturado? Produto estruturado, por exemplo, é um FDIC, Tá. que é um fundo de investimento em direitos muito creditórios. ativo, Tá. Porque eu tenho que analisar não apenas o risco, o risco de crédito daquela operação, mas eu tenho que entender a estrutura, e as estruturas, às vezes, não são tão simples assim. Tá. Então, Entendi. isso custa mais caro do que fazer o rating, por exemplo, de uma empresa, porque a complexidade envolvida é menor. O que a gente tenta fazer e pelo menos para os mercados locais, que é onde a gente está tentando democratizar, é o seguinte: não importa o tamanho da sua operação, não importa o tamanho da sua empresa, eu vou te cobrar o que a minha tabela está dizendo para cobrar. Eu tenho uma tabela que é quanto eu tenho que cobrar de empresas. Uhum. Se a emissão é de 1 bi ou 10 bi, se a empresa fatura 10 bi ou 100 milhões, eu vou te cobrar a mesma coisa. Tá. Então, a gente entende que com isso a gente está sendo mais transparente. Mas isso dá acesso a empresas menores? É viável para uma empresa menor? É totalmente viável, porque aí tem uma coisa interessante. Evidente que, seja lá qual for o custo para você produzir um rating, se você está emitindo 20 milhões de reais, vamos exagerar, esse custo proporcional ao que você está captando é muito. Entendi. Então, você está comendo mais taxa daquele título, porque você tem que pagar a agência de rating. Uma emissão de 1 bi... O preço é o mesmo. Isso. O teu preço é o mesmo. Isso. Tanto faz ser 20 milhões quanto ser 1 bi. Isso. Se é de 1 bi, vai diluir de uma maneira mais suave. Isso no mercado local. Tá. No mercado de emissões no exterior, a gente cobra, essa é a prática do mercado, aí a gente cobra por basis points. Ou seja, a gente cobra um percentual, pontos bases, a gente cobra percentuais em cima do valor da emissão. Tá. Então o mercado brasileiro, o mercado local funciona de um jeito diferente, porque os estágios de maturação dos 2 mercados são muito diferentes. Eu sempre brinco, que a gente fala sobre janelas, no mercado local. O mercado lá fora não tem janela, ele está sempre aberto. Talvez a taxa não esteja tão boa, mas ele está sempre aberto. Não existe de você ficar com o mercado fechado por 3 meses, como aconteceu no Brasil. Mas são as grandes empresas que emitem lá fora, né? Estão falando de um universo de... Exato. E isso também é uma outra coisa interessante, né? Quando a gente não investia tanto nos mercados locais, ou quando os mercados locais não eram tão desenvolvidos assim, e o mercado local brasileiro ficou muito desenvolvido, você acabava oferecendo uma porta a menos para as empresas menores. Uhum. Elas não podiam considerar mercado de capitais, porque elas tinham que fazer um bonde, que é algo caro, complexo, e que muito dificilmente eles conseguiriam colocar um montante muito baixo. Então, mercado de capitais não era uma opção. Quando a gente teve esse grande desenvolvimento dos títulos de crédito privado no Brasil, ele passou a ser. Só que ele ainda está num estágio muito pouco maduro, né? A gente está, talvez, no maior nível, se você olha para as dívidas que as empresas captam, em termos de percentual que está no mercado de capitais versus o que está com os bancos, mas ainda é um nível que pode crescer muito mais. Quer dizer, o mercado de capitais ainda pode ser muito mais relevante para as empresas do que ele é hoje. E aí, evidentemente, você tem mais liquidez, você tem mais acesso, você tem todos os players, todos os participantes do mercado, sabe, desempenhando um papel melhor. Então, por isso que a gente tenta fazer assim, que é para que você possa ligar para a Moody's e pedir um rating para qualquer coisa que você queira emitir. A gente vai tentar desenvolver metodologias para praticamente tudo. E demora muito o rating? Olha, depende também da complexidade, mas a gente entrega os ratings basicamente de 6 a 8 semanas. 2 meses. Depois da assinatura do contrato. Tá. Então, a partir do instante que os meus analistas podem falar com aquele emissor, que é quando o contrato está assinado e, portanto, eu consigo mostrar para quem quiser me perguntar que nenhum termo comercial foi influenciado por critérios analíticos,
A partir daquela data, o analista tem de 6 a 8 semanas para entregar um rate. Deixa eu mudar um pouco o nosso